a parábola do semeador. Num resumo, nós entendemos que o nosso coração é uma terra, é como se fosse uma terra, é um solo, que está ali para que em qualquer momento vem o semeador e semeia, e a semente é a palavra. Então nós temos essa parábola, a terra, que é o nosso coração, o nosso interior, nosso ser, e nós temos a semente, que é a palavra de Deus, que é a palavra do Evangelho, que é a vida de Jesus, é a semente. Nessa parábola, nós vemos que tem 4 tipos de solos, 4 ocasiões em que a semente é lançada. A semente cai à beira do caminho, a semente cai entre as pedras, a semente cai entre os espinhos, e a semente cai numa terra boa, numa terra fértil, num solo bom. Note, são 4 tipos de solos ou terras diferentes, mas a semente é uma só. São diversos tipos de ouvintes, são diversos tipos de corações, são diversas pessoas diferentes uma das outras. Como eu falei no último sermão, estima-se que na Terra hoje a população está em média de 7,8 bilhões de pessoas. Olha a variedade de ouvintes, olha a variedade de tipo de solo, de terra, de coração, mas a semente é uma só, o Evangelho é um só, a palavra de Deus é uma só. Paulo falou a Timóteo numa ocasião: há um só Deus e um só mediador entre os homens e Deus, e este é Jesus Cristo. Então só há uma semente, embora há vários tipos de solos, corações, vários tipos de ouvintes. Mas a semente é uma só. O convite para a salvação é um só. E é igual para todos. É igual para todos. O convite para a salvação é igual para todos. Não há distinção. Até lembrando um pouco da outra mensagem que eu trouxe. Não há distinção entre aquele que é cego, que é surdo, que é mudo, aquele que é pouco estudado ou muito estudado, aquele que tem a diferença entre cor de pele, entre nacionalidades. Não tem diferença. O convite é um só, é igual para todos. Vinde a mim os cansados e oprimidos, tome sobre vós o meu fardo, o meu jugo que é leve, e aprendei de mim, que sou manso de coração. Embora tenha muitos tipos de solo, coração, ouvintes, é um só convite, igual para todos. Todos têm a oportunidade de trilhar nesse caminho, no caminho do Evangelho. São diferentes tipos de solos, e dependendo do tipo de solo, a semente tem uma reação diferente. Dependendo do ouvinte, a semente do Evangelho tem uma reação diferente, tem um manifestar diferente. Dependendo do tipo de coração, a semente do Evangelho se manifesta de formas diferentes. Então, se é no coração que tudo acontece, ou se é no tipo de solo, ou no tipo de terra que tudo acontece, que é o que depende para que a semente cresça e frutifique. Então, eu falo aos irmãos uma preocupação minha já de muitos anos.
e é um motivo de reflexão minha de muitos anos. Já que depende do solo para a semente frutificar, ou depende do coração ou do ouvinte para a semente frutificar. Então, eu venho pensando há muitos anos: guarde o seu coração. Eu tenho ouvido isso há muitos anos. Jonatas, guarde o teu coração. E eu reproduzo isso a vocês. Se é na terra boa que a semente frutifica, e se a terra é o seu coração, o que eu penso, o que eu me preocupo, eu reproduzo aos irmãos. Guarde o teu coração. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, fala assim: sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque sobre todas as coisas, guarde o teu coração, porque o teu coração é uma fonte, é uma nascente de vida, é lá que nasce todas as coisas. Então eu venho pensado, para comigo e pense. O coração é uma nascente, é uma fonte de vida. Então, já viu uma nascente de água, como é que é? Pois pesquisa lá no YouTube um vídeo de uma nascente de água. É impressionante, né? Vai brotando assim, é a nascente do rio Tietê, é lindo de ver. Pessoalmente eu nunca vi, mas na internet eu já vi. Ou você vê um poço, quando se fura um poço, né? E a água vai brotando ali, ó, parece mágica, né? O seu coração é uma fonte de água, é uma fonte de vida, é uma nascente. Então olha só, antes de que haja antes que você exteriorize qualquer coisa na sua vida, primeiro nasceu no seu coração. Antes que você torne qualquer coisa visível, ou em atitudes, ou em atos, ou em palavras, antes nasceu no coração da pessoa, no seu coração. Então eu andei percebendo uma coisa. Você já deve ter falado isso em algumas situações. Você já ouviu algumas situações, provavelmente, ou já viu algumas situações? Um exemplo. A pessoa estava vivendo a vidinha dela ali, vamos dizer assim, dentro do normal, né? E de repente, aquela pessoa vira a chavinha, e para você, dentro da sua percepção, foi um negócio assim, do dia para a noite, né? Falei, nossa, aquela pessoa mudou do dia para a noite? Nunca foi de fazer isso, nunca foi de fazer aquilo, e agora começou a fazer, e de alguma forma você se espanta. Não é assim que acontece? Você provavelmente já ouviu falar de alguma situação assim, ou já presenciou a vida de alguém assim. Estava ali vivendo a vidinha, tal, normal, vamos dizer assim, dentro do padrão, e de repente vira a chavinha e você fala, nossa, de repente essa pessoa está assim. Irmãos, nada é de repente, quando se trata de comportamento humano. Nada é de repente. Se aquela pessoa tomou determinada atitude, é porque o coração dela, que é uma fonte, uma nascente, já estava ali, ó, produzindo aquilo há muito tempo. Às vezes há meses, às vezes há anos. O que faltou, um exemplo que eu vou usar, foi alguém escavar um pouco aquele poço e chegar até o veio da água. Alguns é meses, alguns é anos, mas aquilo já estava ali, ó. De alguma forma, a fonte já estava ali, o veio da água já estava ali. E uma hora, a água jorra.
Então, quando se trata de comportamento humano, nada é de repente. Nada é de repente. Quando a pessoa coloca para fora, exterioriza alguma atitude, alguma palavra, é porque aquilo já estava ali no coração dela há algum tempo. Já estava matutando ali, já estava produzindo alguma coisa lá dentro do coração. Então, às vezes, quando eu ouço algumas histórias, vamos usar essa palavra, algumas histórias cabeludas, eu já falo assim, isso aí não foi de repente. Já estava no coração da pessoa isso há muito tempo. Só faltou cavar um pouquinho o poço para jorrar a água. Nada é de repente. Daí vem o que Provérbios diz. Sobre tudo que você acha que tem que guardar, imagina que tem que proteger, guarde o teu coração. Porque o teu coração é uma fonte, é uma nascente de vida. E Jesus, ele fala um pouco mais profundo. Jesus fala assim, que não é o que sai da boca que contamina o homem, mas é o que procede, o que sai da boca é que contamina o homem, porque o que sai da boca procede do coração. Aí ele fala assim, porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, fornicação, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Do coração procede. Daqui eu entendo uma coisa, irmãos. Qualquer pessoa nesse mundo, ela tem um potencial enorme de ser a melhor pessoa do mundo ou de ser a pior pessoa do mundo. Qualquer pessoa nesse mundo, eu, Jonatas, eu tenho um potencial enorme de ser uma bênção nessa terra. Mas também eu tenho um potencial enorme de ser uma desgraça nessa terra. Porque Jesus disse, do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a fornicação, o furto, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Qualquer um está sujeito a ser uma grande bênção nessa terra ou uma desgraça nessa terra. O que vai diferenciar é, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Jesus continua a dizer assim, em Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Irmãos, é como se fosse um imã, um metal e o imã. Aonde estiver o seu coração, é como se fosse um instinto, é infalível. Lá vai estar, onde tiver o seu tesouro, lá vai estar o seu coração. Não tem como uma coisa estar desligada da outra. Aonde estiver o teu tesouro, onde você achar o teu tesouro, olha, aquilo, isso ou aquilo outro é supra importante para mim. Ali estará o seu coração. É uma ligação inevitável. Não tem como. Tudo que você supervalorizar na sua vida, o seu coração estará fortemente ligado àquilo, independente o que seja. Eu não estou aqui querendo dizer que você não deve valorizar algumas determinadas coisas na sua vida. Você tem que valorizar. É óbvio.
Você tem que valorizar determinadas coisas na sua vida. Até porque não tem nada precioso do que a sua vida, do que a vida dos seus familiares, dos seus amigos, da tua rede de apoio, das pessoas que Deus coloca no seu caminho. O problema não é valorizar, temos que valorizar. Tudo tem o seu devido valor, a sua devida importância. É um quebra-cabeça a nossa vida. Toda peça tem o seu valor, o seu encaixe perfeito para toda a engrenagem funcionar. O problema é quando você supervaloriza alguma coisa. Quando você atribui a aquilo, a alguma coisa, ou a uma situação, enfim. Quando você atribui um valor além do necessário, além do que se deve. Ali se tornou o seu tesouro. Quando você supervaloriza, atribui um valor além do que se deve a alguma coisa, ou ali se tornou o teu tesouro, e ali, ainda que você não queira, estará ligado. Você estará ligado àquilo, o teu coração estará ligado àquilo fortemente. É um negócio que não dá para evitar. Eu vou dar um exemplo. Eu ouvi uma história assim, mais ou menos assim. Teve um casal que viveu a vida toda junto. Um casal lindo. Viveu a vida toda junto. Não é bonito, irmãos? Eu acho. Quando eu vejo um casal comemorar 30 anos de casado, 50 anos de casado, eu presenciei isso na minha família. A minha avó, com o meu avô, por parte de pai, ficou 51 anos casados. O que separou foi a morte do meu avô. Meu avô faleceu e minha avó ficou. Mas é que bênção, né, irmãos? Eu acho lindo isso. Quando alguém chega nesse tempo assim, tem história, né? Quando eu vou na casa da minha avó, é uma maravilha, é só história. Só lembrança boa. Então, não é gostoso, irmãos? Então, eu ouvi a história de um casal que viveu muitos anos juntos. E, depois desses muitos anos juntos, a esposa, a mulher, faleceu. Só que nessa vida que eles viveram, o homem, né, o marido sempre trabalhou, a mulher também sempre ali trabalhou, e o marido assumiu as responsabilidades da casa, né? Às vezes o dinheiro sobrava, aí estava, né, mais legalzinho, mais bacana. Às vezes, né, nessa longa estrada da vida juntos, né, o dinheiro foi curto, passou por privações, mas enfim. O homem assumiu ali a responsabilidade, mas os dois trabalhavam, os dois tinham seu salário. Aí a mulher faleceu. E quando falece, você pega lá o atestado de óbito, né? E tem que correr atrás da papelada, né? Se tem conta no banco, tem que ir lá fechar, se tem dinheiro lá no banco. E foi isso que aconteceu. O homem foi lá no banco para fechar a conta da mulher. Quando chegou lá, irmãos, ele ficou surpreso porque tinha muito dinheiro na conta. Tinha um dinheiro na conta da mulher que ele nem imaginava que aquele dinheiro existia. E que ao longo desses muitos anos juntos, em momento algum foi mencionado esses valores que estavam guardados, que a mulher guardou na conta dela. Então ela viveu uma vida toda, constituiu uma família toda, guardou aquele dinheiro todo, e a família, o marido, os filhos, a família só foi descobrir que ela tinha todo aquele dinheiro guardado ao longo de uma vida, quando ela faleceu. Está vendo que sutil? Quando você supervaloriza alguma coisa, se torna o teu tesouro, e o teu coração está preso ali, ainda que custe a vida ou uma relação saudável com todos aqueles que estão ao seu redor. Guarda o teu coração. Ele é uma fonte de vida. É uma fonte de vida. Guarda o teu coração. Aonde estiver
o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Pergunte-se sempre: aonde está o meu tesouro? Aonde está o meu tesouro, Jesus? Pode ter certeza que se você parar e meditar, o Espírito de Deus vai te ensinar alguma coisa, de alguma forma. Pode não ser instantaneamente, mas a partir daquele momento que você se perguntar onde está o meu tesouro, pode ter certeza, se o teu desejo na sua vida é fazer a vontade de Deus, em algum momento Deus vai te encaminhar, Deus vai te mostrar. Então guarda o teu coração. Sobre tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Porque uma coisa, de tempos em tempos, vão surgir situações, circunstâncias na sua vida, ou nas nossas vidas, em que será colocado à prova, será colocado em xeque todas as verdades contidas dentro do nosso coração. Em algum momento, de tempos em tempos, são fases, são ciclos. Em algum momento, de tempos em tempos, as verdades do seu coração, as verdades de dentro de você, serão colocadas à prova. E aquilo que é verdade do Evangelho, que permaneça íntegro dentro de você, que permaneça intacto dentro de você. Conta-se uma ilustração que eu acho muito bacana compartilhar com os irmãos. Numa empresa tinha um funcionário, um cargo simples, não tão bem remunerado. E na família desse funcionário, desse homem, naquela fase ele era o único que trabalhava, então era o salário dele que sustentava a família, a casa. E como a maioria dos trabalhadores é aquilo, às vezes cobre um santo e descobre o outro, e assim vai levando a vida. E a vida desse funcionário não era diferente. E um dia, o gerente dele, o coordenador dele, chamou ele na sala e disse: fulano, é o seguinte, nós temos aqui um cargo vago, que é acima do seu atual posto, do seu atual cargo, e você vai ganhar um pouquinho mais, vai ganhar um pouco mais, virão mais responsabilidades, tudo, e nós estamos convidando você para assumir este posto, assumir essa nova função, e vai ser bom para você, para a sua família, você vai ganhar mais, tem mais benefícios, enfim. E o gerente, o coordenador falou assim: só que nós temos uma condição para que você ocupe essa vaga, e a condição é que você participe do esquema que a gente está aqui envolvido já há alguns anos na empresa, que é um esquema de, nós desviamos cargas da empresa. Então, se você topar ajudar a gente nesse esqueminha aí de desviar um pouco da carga aqui, um pouco da carga ali, essa função é sua, essa promoção é sua. Aí o rapaz já ficou meio assim, né? Fez aquela cara meio desconfiada. E o gerente, o coordenador falou: faz o seguinte, vai para sua casa, pensa um pouco e amanhã você volta e me dá a resposta. E esse rapaz, esse funcionário voltou para casa, falou com a esposa, falou: esposa, aconteceu isso, isso, isso. E já veio aquela preocupação na família: vou perder o emprego, porque não é correto eu proceder dessa forma, não é correto eu colaborar com um furto de bens da empresa ou coisa do tipo. E já veio aquele medo na mulher, já veio aquele medo no homem: vou perder o emprego, amanhã é o dia que eu vou voltar,
vou bater na porta da empresa e voltar para casa. Enfim, no outro dia ele foi. Chegou na sala do chefe, do gerente, do coordenador, falou: olha, é o seguinte, já tem uma resposta. Infelizmente, eu não vou aceitar esse cargo. Não vou aceitar essa proposta de vocês. Porque eu não vou conseguir dormir tranquilo, sabendo que eu estou colaborando com um desvio, roubando coisas da empresa. Não vou aceitar. E o fim da história foi que o gerente, o coordenador, teve aquele 1 minuto de silêncio, né? Rume os tambores, vamos ver o que vai acontecer. O coração, né? Dispara. Teve aquele 1 minuto de silêncio e o gerente, o coordenador falou: meu jovem, meu rapaz, era isso mesmo que a gente queria ouvir. Porque para o cargo, para a função que nós pretendemos te colocar, nós precisamos de uma pessoa honesta. Precisamos de uma pessoa com caráter. E que não vá fazer nada disso que nós inicialmente propomos a você. Nós queremos isso que você se mostrou ser. Uma pessoa honesta, uma pessoa de verdade, que se possa confiar. Enfim. De tempos em tempos, na nossa vida, vão acontecer situações, circunstâncias, de várias formas, que vão colocar as verdades do nosso coração à prova. Nesse caso, se deu bem, né? Ele se manteve íntegro e se deu bem. Mas vai ter casos que você vai se manter íntegro, verdadeiro, e vai ser tapa na tua cara. Não foi que nós lemos aqui na parábola do semeador? Teve a semente que caiu entre as pedras, que não criou raiz, veio o sol e queimou. Jesus falou: essa semente que caiu entre as pedras é a pessoa que ouve a palavra, mas não tem raiz, não tem profundidade no evangelho. Vem a perseguição, vem a afronta por causa da palavra, e logo ele se escandaliza, logo ele se ofende. Então vai acontecer situações que as verdades do seu coração serão colocadas à prova. As verdades do evangelho na sua vida vão ser colocadas à prova. E aí eu volto a repetir, de tudo que você tem que guardar, de tudo que você acha e tem por precioso na sua vida que você tem que guardar, nesses momentos, guarde o teu coração. Porque ainda que lhe custe um bem terreno, convém fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens. Ainda que lhe custe algo terreno. Jesus não falou? Se tua mão te escandalizar, corta, porque é melhor que você entre no reino de Deus sem uma mão, do que teu corpo inteiro queimar no inferno. Por favor, não corte as mãos, tá, irmão? Não estou querendo dizer isso. A moral é, de tudo que você acha que é precioso, que é importantíssimo, que é vital para a sua vida, guarde o teu coração, ainda que lhe custe algo terreno. Importa fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens. Porque na palavra que nós conhecemos, Deus sempre honra os justos. O justo pode cair várias vezes. Nessas várias vezes, Deus o ajuda a levantar. Então, guarda o teu coração. Para finalizar, se o nosso coração é uma fonte de vida, é onde tudo acontece,
antes que a pessoa exteriorize alguma coisa, primeiro acontece dentro dela. Então, nós temos que ter cuidado com as motivações do nosso coração. Cuidado com as motivações do seu coração. Olha só como é um negócio, é complicado às vezes, examinar as motivações. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, diz assim, ó: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Cuidado com as intenções do seu coração. Por quê? Sabe por quê? Porque é possível uma pessoa fazer exteriormente, né, na aparência, é possível a pessoa fazer coisas boas, distribuir sua fortuna aos pobres, o exemplo de Paulo, né? Ou se entregar para ser um mártir em favor de uma causa, ainda que justa. Mas se a motivação dele não for uma boa motivação, nada adianta. Nada, não tem proveito nenhum. Então que Deus nos dê sabedoria. Eu não sei exemplificar isso para você. Eu já passei por isso e você deve ter passado por isso. Mas eu não sei exemplificar e também não quero exemplificar para não criar um padrão. Mas cuidado com as motivações do seu coração. Porque nós podemos, de forma exterior, fazer coisas boas e outras pessoas serem beneficiadas por essas coisas boas que fazemos. Só que as nossas motivações podem estar erradas. Então as pessoas que recebem este bem, ou essas boas obras, glória a Deus, são abençoadas. Mas você não é. Mas você não é. Antes de um ato, antes de uma atitude, antes de exteriorizar qualquer coisa, Deus, Ele olha as motivações do nosso coração. Por fora, podemos ser lindos, maravilhosos, nossa, que pessoa, pá, né? Irradiante. Mas pode estar com motivações erradas. Os outros são beneficiados, mas ela mesma não. Ela mesma não é beneficiada por nada. Então, antes de qualquer atitude, de qualquer fruto que possamos oferecer a outros, Deus olha a motivação do nosso coração. Então eu volto e repito insistentemente sobre tudo que você tem que guardar, sobre tudo que você tem por importante em proteger, em guardar. Primeiro, guarde o teu coração. O teu coração é uma fonte de vida. Jesus disse para a mulher samaritana: se você beber da água que eu te ofereço, rios de águas vivas vão brotar dentro de você. Se você guardar o seu coração no Evangelho, guardar o seu coração em Cristo, guardar o seu coração na palavra de Deus, você vai ser uma fonte de vida eterna, uma fonte de vida, uma fonte de vida. Você vai ser uma bênção cada dia que passar. Você já é, vai ser mais. Então, o meu desejo, a minha preocupação já há anos,
eu compartilho um pouco com vocês, guarda o teu coração. Amém, irmãos?